Olá, bem-vindos ao programa das modalidades do Sporting Clube de Braga. Hoje comigo tenho Emanuel Brandão, coordenador do atletismo do Sporting Clube de Braga. Antes de mais, obrigada por ter aceito o convite e começo por perguntar, por pedir que me faça um pequeno ponto da situação quanto às competições neste momento. Ao nível competitivo, ora, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre bom virmos cá falar de atletismo. Ao nível competitivo, nós desde junho deste ano que começámos as competições. Numa fase inicial e tendo fruto da pandemia que estamos a sofrer, tivemos que fazer algumas restrições ao nível do número de atletas a competir, ao nível organizativo das competições, mas nunca deixámos de competir. Nunca deixámos de competir. Agora, a partir de agosto deste ano, a competição foi praticamente formal. Ou seja, neste momento o nosso atletismo faz uma competição formal. À exceção das provas de estrada, e provas de estrada, corta-mato e trails, essas neste momento ainda estão à espera de um programa de retorno da competição. Ao nível da pista, estamos e vamos continuar, porque saiu ainda agora o calendário competitivo até março de 2021, que se não houver orientações contrárias por parte da DGS, vamos ter competição normal. O facto da Associação de Atletismo de Braga ter publicado o calendário provisório das competições, como estava a falar, isso já deixa os atletas um pouco mais descansados ou ainda sente muita incerteza por parte dos atletas? Nós temos de ter sempre incerteza, porque assim, a Associação faz o papel deles, que é preparar, tendo em conta as indicações que tem da DGS e da Federação Portuguesa de Atletismo, fazem a publicação dos seus calendários. Agora, cada competição em si vai depender sempre das autarquias que cedem as pistas, porque as autarquias têm poder para cancelar as competições, e depois a própria Direção-Geral de Saúde local, que face à pandemia pode decidir autorizar ou não autorizar a competição. Por isso, para nós é uma alegria ver o calendário competitivo, no entanto, sabemos que de antemão podemos estar sujeitos a que uma ou outra competição não sejam permitidas por parte da Direção-Geral de Saúde. Claro. Quais é que são as implicações ou quais é que têm vindo a ser as implicações desta pandemia na modalidade que é o atletismo? É assim, o atletismo é uma modalidade privilegiada. Eu considero-me um coordenador privilegiado. Porquê? Porque estamos numa modalidade de baixo risco. Ao nível da pandemia, de uma fase inicial, estivemos confinados e os atletas foram treinando conforme podiam, fomos-lhe dando as indicações que podíamos, os treinadores. A partir do momento que houve abertura a partir de maio para os atletas de alto rendimento numa primeira fase, e nós temos alguns que foi-lhes permitido treinar na pista, que era aquilo que os atletas ambicionam, não é? Porque um atleta de uma modalidade técnica treinar em casa ou treinar na rua não é a mesma coisa que treinar na pista. A partir do meio de maio, terceira semana de maio, a autarquia permitiu que os atletas com mínimos para os campeonatos nacionais também pudessem usufruir da pista e com o tempo fomos regularizando essa situação. Claro que nem toda a gente teve acesso ao treino, principalmente os mais jovens, porque face ao plano de contingência de cada espaço, a autarquia limitou o número de atletas a treinar em cada momento. E isso implicava que nós tínhamos que dar prioridade àqueles que iam competir, quer aos campeonatos nacionais, quer àqueles que iam representar o Sporting Clube de Braga nos campeonatos de clubes, porque nós estávamos na primeira divisão e a prioridade teria que ser preparar os nossos atletas que iriam competir com os restantes e o que é que prejudicou um bocadinho a formação. Claro, teve que haver uma seleção. Tivemos que selecionar aqueles que nos faziam mais falta no momento. Exatamente. E porque a formação também não tinham mínimos, também não eram autorizados pela autarquia. Muito bom. Agora falando das projeções agora para a nova época, houveram várias novas contratações, se não estou em erro, cerca de 14. 16. 16? Sim, 14 foram aquelas que publicaram, no entanto veio... Já vieram... Depois veio uma a posteriori e estava lá uma que não foi contabilizada, mas é um atleta invisual, que também procura os mínimos para os Paralímpicos, ou seja, é uma contratação, ou seja, ofereceu-se ao Braga, mas não deixa de ser uma contratação, não? Exatamente. Que é uma transferência interna para o Sporting Clube de Braga. Quer falar um bocadinho sobre essas contratações? Qual é que foi a aposta? A aposta foi nós colmatarmos lacunas que tínhamos ao nível das equipas. Quer na equipa feminina, que o ano passado, fruto dessas lacunas, na pista coberta fomos ao pódio, mas depois no ar livre não conseguimos, porque o ar livre aumenta o número de competições a realizar. Eu penso que neste momento, ao nível feminino, melhoramos muito, apesar de termos perdido uma outra atleta, que isto é normal, porque nós temos um teto que não pode ser ultrapassado, face ao orçamento que existe, e quando as atletas têm nível, também há outros clubes que lhe oferecem valores monetários superiores. E nós, se não podemos passar aquele teto, tivemos que os deixar sair. Tentámos colmatar essas falhas com outras atletas,
Algumas com um nível muito próximo, outras com um nível ligeiramente inferior, mas depois também temos aqui, conseguimos trazer atletas com um nível que nas provas delas são candidatas ao pódio. E no caso do martelo, é garantidamente, se tudo correr normal, é campeã nacional. Ou seja, irá dar 8 pontos. Vai-nos colmatar, porque isto é um jogo de pontos, não é? Vamos ter que colmatar os pontos que perdemos num lado, vamos ganhar no outro. E penso que estaremos muito mais fortes. Na masculina, não perdemos um atleta, mas com um atleta que temos interno, vamos tentar colmatar essa falha. E temos uma falha que não conseguimos resolver, vamos tentar, que é a questão das barreiras altas, mas no resto eu penso que estamos melhor. Vamos ter, penso eu, também melhores equipas ao nível do meio fundo, principalmente no masculino, vieram atletas com valor que nos vão dar aqueles segundos planos que no fundo fazem a diferença às vezes na pontuação coletiva. Vamos ter uns segundos planos mais fortes. Vieram um atleta ou outro que pode entrar diretamente para a pontuação para a equipa, e isso vai nos dar garantias de uma luta mais renhida, entre aspas, não é? Mas mais direta, com os dois adversários diretos, que é o Sporting Clube de Braga, o Sporting Clube de Portugal e o Benfica. Não é? É claro que o nosso sonho é ganhar-lhes, e é por isso que nós trabalhamos, porque somos ambiciosos. Exatamente, e por falar nisso, eu ia pedir que me explicasse um bocadinho quais é que são as perspectivas para o futuro, para esta nova época e os objetivos, claro. Nós tivemos, mesmo com a pandemia, nós tivemos resultados de excelência. Não é fácil fazê-los, e tendo em conta que continuamos com a pandemia, não é fácil, se calhar, melhorá-los. Vamos tentar, na pior das hipóteses, igualá-los. Porque tivemos resultados coletivos no pódio em todas as modalidades, desde corta-matos, desde nacional de estrada, na pista coberta, que fomos à primeira divisão com as duas equipas, as duas foram ao pódio. Fomos à primeira divisão das duas equipas no ar livre, a feminina ficou em quarta classificada, fruto de algumas ausências que tivemos. E o nosso objetivo é, pelo menos, termos as equipas todas no pódio. E também, pronto, no Clube de Braga, no Sporting Clube de Braga, são vários os atletas que poderão atingir uma meta olímpica para o próximo ano. No atletismo, especificamente, temos a Mariana Machado, temos também alguns atletas a nível paralímpico. Temos, no paralímpico, temos neste momento, 3 invisuais, que claro que ambicionam tentar os meninos para os paralímpicos, se os deixarem competir, não é? Que nós, ano passado, abriram a competição, mas no caso dos invisuais precisavam de guia, não os deixaram competir, tendo em conta o distanciamento. Ou seja, os atletas foi-lhes permitido treinar, mas depois até agosto não tiveram competição, o que para um atleta é muito mau. No caso do T13, ele, como não precisa de guia, pode competir sempre. E esse não terá problemas, pelo menos vai tentar. Eu acredito que as outras também vão, enquanto a DGS nos disser nada em contrário, e a normativa for a 36 de 2020, elas vão competir. Se sair alguma coisa que nos impeça, pronto, teremos muita pena, mas vamos continuar a treinar e aguardar que ordens contrárias sejam dadas para elas poderem competir. Temos o jovem de paralisia cerebral que veio de Espanha, que neste momento anda aqui com problemas ao nível da filiação, é o outro que também ambiciona tentar os meninos para os Paralímpicos no T36. Nos ditos normais, que eles são todos normais, não é? Claro. Mas nos ditos normais, claro, a Mariana, que é uma referência, acredito que se calhar o Paulo Rosário também vai tentar. Okay. O Luís Saraiva, que veio recentemente do Campeonato do Mundo, ainda não temos muito perspectivado os Jogos para Tóquio, porque o tempo é curto, mas nunca se sabe. Vamos ainda ver poderá. Como é que as coisas evoluírem. Sim. E se evoluírem como tem evoluído, poderá ter sempre em mente essa possibilidade. Poderá, mas não é tão fácil. Mas se ele der uma evolução como tem dado recentemente, tudo é possível. E agora os outros, é claro que todos os atletas que treinam diariamente, todos eles têm o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos. Claro. Agora, os Jogos Olímpicos não é para toda a gente, não é? E isso temos de ter sempre isso presente. Exatamente. Só para terminar, já falou um bocadinho do projeto de formação no sentido de que foi efetivamente, se calhar, o mais afetado pela pandemia, mas queria que agora explicasse só um bocadinho em que é que consiste esse projeto. Assim, e continua a ser afetado pela pandemia. Claro. Esse é onde nós temos mais problemas neste momento ao nível do treino. Nós temos as escolinhas que vão até aos 10 anos e são aquelas que têm sofrido mais constrangimentos ao nível do treino, porque o plano de contingência da autarquia só permite que entram 10 atletas em cada momento para o local de treino, até uma cota de 50. Isto dividido por todos os clubes de Braga. Não é dividido por Sporting Clube de Braga. Sim. Nós sozinhos ocupávamos essa cota. Exato. Nós sozinhos. Agora, temos que repartir isto para os restantes clubes. O que implica que em cada momento não possa ir toda a gente lá para dentro.
Claro, as escolinhas até aos 10 anos, neste momento, não conseguem entrar no estádio 1º de Maio, porque não há cota para eles. Não há, e, claro, temos treinado no Parque da Ponte, temos treinado na pista de aquecimento, e quando os encarregados de educação os vêm trazer, isto cria algum constrangimento. Eu sou pai, e se levasse o meu filho para treinar no Parque da Ponte, também pensava 2 vezes. Claro. Uma coisa é treinar num espaço fechado, no estádio 1º de Maio, outra coisa é treinar cá fora. E aí temos tido alguns constrangimentos e uma redução de miúdos ao nível das inscrições. Mas também não temos, tendo em conta que só podem treinar 10 por grupo, e nós temos um plano de contingência que refere precisamente isso, ou seja, temos que dar segurança aos pais, que aquilo que nós fazemos é dentro das normas, nós só deixamos treinar 10. Se tivéssemos muito mais inscrições, teríamos que ter muitos mais treinadores, que neste momento também não temos. Com certeza. Porque se tivermos 20, temos que ter 2 treinadores. E neste momento os treinadores estão todos ocupados com os grupos deles. É claro que o ano passado o treinador dos 6 aos 10 tinha 20. Este ano só pode ter 10. E é uma situação que nós temos que salvaguardar sempre e referir isso aos encarregados de educação. Agora, ao nível dos mais velhos, não temos tido problemas, temos conseguido treinar normalmente. Nos escalões, entretanto, que é o dito formação, também temos tido alguns constrangimentos, porque nem sempre podem entrar para o estádio. E o ideal seria treinar 3 vezes por semana e não conseguimos. Que eles treinem 3 vezes por semana dentro do estádio. Chegam a treinar 2. Há miúdos que, face a alguma libertação dos grupos mais velhos, conseguimos que eles treinem 3. São aqueles que estão mais evoluídos. Nós já os passamos para o grupo seguinte e permitimos-lhe que eles treinem 3 vezes, mas os que estão no nível mais atrasado, a maior parte só treinam 2 vezes. O que é um constrangimento para os miúdos. Mas temos que, face à nova situação de pandemia, e a vida já não é aquela que era, não é? Nós temos que nos adaptar e pronto. E eles também têm que perceber que, passo a passo, vamos construindo, e se isto melhorar, brevemente voltaremos a ter tudo dentro da normalidade possível. Exatamente, passa pela adaptação. Exatamente. Muito obrigada, Emanuel, por ter estado aqui connosco hoje. Fica assim então a conversa com Emanuel Brandão, coordenador do atletismo do Sporting Clube de Braga.